Pessoal, agora a gente vai para a questão 12 da lista 2 e ela pede o seguinte: implemente um programa que leia três valores e determina qual é o menor deles. Bom, nessa questão a gente vai usar operadores lógicos e estrutura de if e else aninhado. Bom, o que é a estrutura de if e else aninhado? Estrutura de if e else aninhado é quando você tem um if, que é uma primeira condição, o else, que é a contradecisão do if, e dentro desse else eu tenho outro if, que o if tem um else, e esse else tem outro if, que tem outro else, e aí vai. O que acontece? Essa estrutura ela é um pouco complexa de se organizar, então assim, é extremamente importante que você tenha organização no seu código, porque aí você não se perde dentro do if, já que o if e else tem muitas chaves. Se algum deles não abrir ou fechar, você vai ficar com dificuldade de identificar onde é que vai ser o erro da questão, onde é que vai estar faltando a chave. Então o que acontece? O programa pega três valores, eu chamei de x, y e z, e como ele não define se os valores são inteiros ou não, eu coloquei como float para cobrir alguma eventual coisa que possa acontecer. Bom, dentro disso ele pede qual que seja o menor desses três. Então a gente tem três números, a gente tem que fazer três sequências de testes. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, XYZ, que é o caso, eu tenho que saber se x é menor do que y e menor que z. E se x for menor que y e z, x vai ser o menor. Só que eu só testei x, eu tenho que testar y. Então, y tem que ser menor do que x e menor do que z. E z tem que ser menor do que x e menor do que y. Dentro dessas três condições, a gente vai tentar mostrar aqui para vocês, já que o espaço é um pouquinho apertado. Mas vamos lá. Primeiro exemplo. If x é menor que y e x é menor que z. Se x for menor que y é menor que z, x é menor. Então, alert x mais aspas duplas x, não precisa desse x é menor, fecha aspas. Mas e se não for x? A gente fecha a chave do if e abre um else. Abre a chave do else. E o que eu gosto de fazer? Quando abro a chave de 1, por exemplo, esse else, eu já fecho ela aqui embaixo. Porque eu já sei que a chave dele vai estar fechada. Então eu sempre tento deixar alinhado. Por exemplo, no programa, sempre vai ter a primeira linha, que é o tracejado. E aqui vai ter, por exemplo, uma linha imaginária para organizar. Então eu sempre deixo a chave fechada embaixo do respectivo else. Então dentro desse else aqui, eu vou até tirar ela daqui, eu vou colocar a continuação como se fosse aqui. Por exemplo, eu vou fechar a chave aqui, porque essa parte aqui vai ficar um pouco extensa. Então vamos lá. Já testei x, agora a gente vai testar aqui o else, agora a gente vai abrir um if. If, vamos lá, testei x, vou testar y. Y menor que x e meu i é bem tosco. E y menor que z. Fecha o if, abre chave do if e fecha a chave do if. Y menor, se for, alert y, abre aspas, mais, abre aspas, é menor, fecha aspas, fecha. Aí onde está a questão? Ainda falta z. Então, esse else está englobando esse if. Por isso que eu teria a chave daqui de baixo. Então, esse if também vai ter um else. Que esse else está dentro desse outro else. Então, essa chave, ela praticamente tem que ser a última, lá embaixo do seu programa.
Então aqui, dentro desse if eu vou ter que colocar outro else. Por quê? Porque eu ainda não testei z. Eu já testei x e já testei y. Então agora eu vou fazer o else desse if, que dentro desse else eu tenho que fechar ele. Então eu vou fechar esse else aqui, ó. E agora eu tenho que colocar um if aqui dentro. Eu vou tirar essa chave por causa do espaço. E mais ou menos nessa estrutura eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então mais ou menos 6 quadrados. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou botar a chave mais ou menos aqui. Porque se essa estrutura de código estivesse aqui embaixo, essa chave estaria alinhada com esse else. Mais ou menos nessa questão aqui. Então vamos lá. Dentro desse else eu tenho outro if. Que agora eu vou fazer a última condição. Vai ficar espaço apertado aqui, mas eu vou tentar. Z é menor que x e z é menor que y. Abre a chave e fecha a chave. Aqui, z é menor, alert, z mais, abre aspas, é menor, fecha aspas. Se ainda quiser concluir melhor, a gente pode fazer o seguinte. Depois desse else, depois desse if, a gente pode colocar um último else. Com a seguinte estrutura já. Eu vou só abrir a chave aqui. Dá pra vocês verem? Não. Aqui. Eu vou colocar só o else aqui. Vou abrir a chave dele. E, novamente. Se aqui eu tenho 3, 6, 9. Então, a chave desse else aqui seria mais ou menos aqui assim. Só que como aqui não tem espaço, eu vou trazer a estrutura de código para cá para cima. Deixa eu só... Se eu já testei o x e ele não é menor, se eu testei o y e ele não é menor, e eu testei o z e ele não é menor, só existe uma opção para a resposta disso. Se não é x, não é y, não é z menor, então eles são iguais. Então aqui eu vou colocar um alert. E seria no caso, não vai dar para vocês enxergarem, eu colocaria alerts são iguais. Eu vou trazer esse alert aqui para cá. Só para deixar a estrutura do código completo. A minha letra vai ser bem difícil de compreender, mas eu acho que eu consegui explicar. Seria isso. Se eu testei x, se eu testei y e eu testei z, dentro dessas estruturas, para dar uma resposta ao usuário caso nenhum dos três seja menor, que é difícil de acontecer, mas só para deixar o código completo. É isso.